Boa noite a todos que estão entrando. Essa é a nossa primeira live do ano. Nosso convidado de hoje é Victor Duarte. Eu vou chamar ele aqui em alguns instantes. Vamos entrar. Boa noite, Matheus. Boa noite, Victor. Boa noite, Abner. Boa noite, Victor. Tudo bem? E aí, rapaziada, beleza? Boa Beleza, e noite. contigo? Tranquilidade. Estamos aí, à disposição. Então. Bom, então, todos que vão chegando aqui na nossa live da Cultura Esportiva, hoje estamos aqui com o Victor Duarte, eu, Matheus Moraes, e esse que está acima, Abner Augusto. Hoje estamos aqui com o Victor Duarte, grande repórter que hoje faz parte do grupo da Cruzeiro FM, faz também as reportagens na Rádio Magnus e construi uma ótima carreira a partir disso, um ótimo nome no jornalismo e que tem esses trabalhos jornalísticos por meio da reportagem com muita qualidade. Então, hoje apresento Victor Duarte. Muito obrigado, um prazer imenso estar aqui com você nesta live, meu irmão. Prazer é meu, Matheus. Um abraço a você, para a galera que está ligada aí, né, para quem está chegando e quem vai acompanhar. Cara, é assim, né? A nossa carreira tem muitas coisas difíceis, tem muitos desafios, mas apesar de pouca idade, eu ainda sou jovem, assim como vocês. Estou perto dos 30, mas ainda um pouco distante de muitas coisas, mas temos experiências, coisas legais para falar para a rapaziada aí, principalmente o jornalismo esportivo, que eu acho que a gente precisa de pessoas igual a vocês que tá buscando, tá estudando, trabalhando. Acho que é assim que a gente vai conseguir fazer uma nova geração legal aí. É isso, perfeito, Victor. E eu queria te perguntar como que é esse início, né? Você teve essa vontade de começar a trabalhar, a buscar essa profissão do jornalismo esportivo e se teve uma inspiração para isso tudo? Cara, é o seguinte, inspiração foi logo de criança, né? Para mim, obviamente que eu gostaria muito de ser jogador de futebol profissional. Busquei isso até os meus 19 anos, muito, assim, assustadoramente, vamos dizer assim. Tive alguns problemas no caminho, mas né, era uma coisa que eu sempre quis fazer, é estar no meio do esporte. Para você ter uma ideia, com 5 anos de idade, na Copa do Mundo de 2002, eu tentei ali me alfabetizar de certa forma sozinho para poder já escrever e montar os esquemas, escalações, coisas da Copa do Mundo. Né? Para quem não lembra, a Copa foi na Coreia e no Japão, então os jogos aconteciam de madrugada, né? E a gente ali tentando de alguma maneira acompanhar, e ali eu já fiz meu primeiro caderninho, livrinho, né, já imaginando ser um jornalista no futuro, porque eu sabia que independente de qualquer coisa, eu amava futebol, tinha ali minha qualidade, né, para jogar, para brincar com os amigos, mas eu queria mesmo era escrever, era falar no microfone. E aí foi acompanhando, né? Obviamente que aqui em Sorocaba temos uma dificuldade que eu não tinha como acompanhar a Jovem Pan, Bandeirantes muito lá atrás, que eram os melhores, né? Então, acho que a 105 foi uma baita escola para mim. E eu dei muita sorte que eu conheci o pessoal da rádio muito cedo. Aí, no começo das redes sociais, eu, né, procurando ali, acabei conhecendo o pessoal da rádio e dali para frente, né, já planejando os cursos, os trabalhos, já planejando a minha carreira, que daqui a pouco eu vou contar um pouquinho para vocês. Ela aconteceu de uma forma completamente aleatória, claro, com trabalho, mas completamente aleatória e sozinho, literalmente sozinho. Boa noite, Victor. Tá falando contigo. E uma questão que eu queria te perguntar é como você enxerga o esporte em Sorocaba? Cara, assim, hoje eu vejo que o Sorocaba tem uma expectativa muito grande, né, para alguns esportes. Né? Se você pegar um pouco lá atrás, até a gente não esteve presente nessa geração, teve um time de vôlei muito forte, né? O time de basquete recentemente chegou a disputar, né, algumas edições do NBB, né? Depois mudou o planejamento, eu acho que é mais ou menos por aí, para que você também não fique lá só por estar.
né? Nós temos o melhor time do mundo de futsal, que é o time que eu represento, né? Que é a Magnus Futsal já há 7 temporadas, completa agora em março minha 8ª temporada no Magnus. E assim, eu acho que incentivo falta, mas da parte da formação. Eu acho que na formação, eu digo nas escolas, os clubes grandes, onde existe o esporte de alto rendimento, deveriam fazer mais coisas para as escolas, para as comunidades, para que a gente pudesse fomentar cada vez mais o esporte. É legal demais quando eu vejo a arena lotada e 70% da arena é criança. Todo mundo querendo tirar foto com os jogadores. Mas isso se deve à rede social e não ao que é feito na cidade. Então, eu gostaria de ver mais banners espalhados, ações sociais, o pessoal nas comunidades trabalhando, fazendo. Isso seria, acho que, de um ganho gigante para o esporte. Óbvio, o alto rendimento em Sorocaba, acho que hoje ele está crescendo bastante. A gente tem um handball legal, a gente tem, nos jogos regionais, a gente passa o carro em todas as modalidades praticamente em relação à região. Mas eu acho que precisa fomentar um pouco mais essa questão, né, das escolas, dos bairros, estar mais próximo, trazendo o esporte. Eu acho que nessa formação deu uma falta de link aí que está precisando melhorar para que a gente possa ter, quem sabe, um ginásio cheio aí do basquete, o vôlei chegando na Superliga, quem sabe, para que a gente possa ter todos os esportes em evidência. Exatamente, Vitor. Muito bem falado até. Agora falando um pouco da galera que está aqui, muito obrigado a você que está comentando, o Aloysio falando bastante aqui na live, Vitor falou que foi seu professor, então um salve aí para o Aloysio, muito obrigado por estar conosco. Valeu, professor Tiagão, esse é um fenômeno. E até te perguntar, seguindo nesse assunto, Vitor, você falou bastante dessas ações sociais que poderiam acontecer, mas por que você acha que acontece isso? Você que vê a Magnus de perto, como você falou, há mais de 5 anos, por que você acha que a galera não acompanha um time que tem essa qualidade, é o melhor time do Brasil, se podemos se falar, ou até a nível mundial, e por que você acha que a valorização não acontece, não tem esse público presente nos ginásios, ou só quando é um jogo muito importante? Por que você acha disso? Cara, eu acho assim que muita gente fala, é a questão da distância, que a arena é longe, complicado para chegar, a falta de dificuldade para ônibus, para quem tem, né, não tem locomoção própria, mas eu acho que é um pouquinho mais pesado esse problema. Eu acho que, infelizmente, e aí eu vou pegar agora num ponto que pouca gente tem coragem de falar, mas a gente tem que dizer. Eu acho que boa parte do sorocabano, ele não gosta de esporte, assim como o brasileiro, ele gosta de ganhar. Tanto que a gente vê nos finais, e isso é espetacular, mas só acontece nas finais. A partir das quartas de finais da Liga Nacional, quando chega numa final de campeonato estadual, a arena lota sem que o Magnus precise fazer nenhum esforço. Se a gente vai enfrentar um Flamengo no NBB, os ingressos se esgotam sem que eles precisem fazer nenhum esforço. Simplesmente vende. Eu acho que falta uma coisa que não importa o time que exista na cidade. Eu acho que falta a questão da cidade em si gostar de esporte. Mas aí é uma coisa linkada na outra. Se você não coloca isso na base lá atrás, que é o que eu acabei de citar, se você não coloca isso lá para a garotada da escola e não faz com que eles aprendam e automaticamente leve os pais num final de semana, naquele escola da família que existe, que as escolas ficam abertas, levar os caras lá. Se você não faz isso, automaticamente quando tiver um jogo, que também eu acho que é pouco divulgado, aí é um problema dos clubes. Temos a rede social. O Magnus tem uma rede social gigantesca. O Novo Basquete Brasil, né, também a LSB, tem uma rede social gigantesca. O vôlei está começando a crescer agora, mas só a rede social é muito pouco. Tem jornal, tem televisão, faz parceria, distribui para a galera, faz banner, joga na casa do pessoal. Assim você vai começar a fomentar um pouco mais. Você vai começar a mostrar que você está acontecendo. Eu passo por um problema muito sério, há muito tempo, de que chegar um dia para um jogo decisivo do Magnus, um jogo importante, vamos dizer assim, que não seja final, e mais de 10 pessoas que eu encontro me perguntam aonde que é o jogo, quando que é e que horas que é. Não sabe, não tem informação.
Não tem informação que o jogo é com portões abertos, quando é Campeonato Paulista, que é uma ação legal que a nossa diretoria faz. Não tem informação de nada. Então, aí dificulta demais, cara. Eu acho que aí complica muito. Mas o ponto principal Sorocaba, assim como o brasileiro, não gosta de esporte, gosta de vencer. Todas as vezes que a gente não tem um time altamente competitivo, ele some, seja do ginásio, seja do campo, seja de qualquer lugar. Isso é uma verdade, Victor. A gente enfrenta isso também. Quando a gente vai nos eventos, o pessoal sempre pergunta quem tá jogando, quem é o time, como é o elenco. Então, é uma falta de divulgação. E falando nesse aspecto, como você iniciou na Magnus e qual a sua função dentro dela? Bom, foi o Matheus até conhece a história. Foi uma situação muito peculiar. Eu sempre fui muito fã, e agora eu vou fazer aqui um registro de mesmo uma meta de vida. A minha primeira meta como jornalista não era trabalhar no Magnus. Apesar de saber do tamanho do clube, eu ia na Arena Móvel aqui, próximo da minha casa, assistir os jogos lá desde o primeiro momento do clube, sabendo do Falcão, conhecendo toda a história dele, o Rodrigo, gostando muito de futsal, mas eu queria mesmo trabalhar na Cruzeiro FM, porque eu sempre fui muito apaixonado pelo São Bento, eu vestia as cores do São Bento nas categorias de base, e eu adorava como que eles faziam as coisas. E aí, como eu entrei no Magnus, certo dia eu fui convidado para participar de um programa para conhecer o estúdio da Cruzeiro FM lá. Cheguei lá, achei que eu ia só conhecer para entender um pouquinho como é que funciona a rádio. Eu tinha ainda estudando, acabado de entrar na faculdade. E aí o Nilson, que hoje infelizmente não está mais com a gente, mas está aí nos seus projetos pessoais, o Nilson Duarte, que foi inclusive quem me contratou, me levou para o Cruzeiro. Ele me levou lá e me colocou para fazer o programa. Chegou, me entregou a pauta e falou, você já está aqui, entra aí e vai fazer. E eu fiz. Saindo do programa, conversando com o Caio Rossini, que é o cara que foi a minha inspiração como repórter. Para mim, um dos melhores repórteres do país, sem dúvida nenhuma. Um dos melhores que eu vejo em todos os quesitos, e eu já falei isso para ele inúmeras vezes. Conversando com o Caio, ele falou, por que você não explora outras coisas? Falei, pô, legal. Pô, você vai nos jogos do Magnus? Falei, vou. Falei, então faz o seguinte, vou passar o contato do assessor de imprensa do Magnus, e aí você vai lá, ao invés de você pagar ingresso, você faz lá, guarda um conteúdo, você tem lá a sua página. E aí foi assim. Cheguei através do Guilherme Mansueto, comecei a conversar com ele algumas questões, mostrei meu site, mostrei algumas coisas que eu fazia, e aí ele me deu uma credencial, me colocou para dentro e eu comecei a fazer o material. Um certo dia, o pessoal da Rádio Magnus, que já estava transmitindo o jogo, foi entrevistar um jogador que eu estava entrevistando. E aí, ao escutarem a minha pergunta para o jogador, eles acabaram se interessando pelo meu trabalho. Me perguntaram, depois do jogo, se eu trabalhava para alguém, o que eu fazia. E aí eu respondi que não, que eu estava fazendo meu trabalho para mim ali, que ia guardar no meu blog, para ser um portfólio, e tal. E aí eu dei uma sorte danada, porque na semana seguinte, o repórter, o Sindoval Guedes, que inclusive retorna com a gente nesse ano de 2024, lá de Sal de Pirapora, teve um problema, um resfriado, e não pôde fazer o jogo Magnus e Açoeva, que inclusive eliminou o Magnus, no melhor ano do Magnus, que foi em 2016. Eliminou o Magnus da Liga Nacional. Nesse jogo, o Silva Neto, que é o narrador, me ligou e disse para mim, você faz todas as funções? Eu falei, tô pronto. Falei, então, tive um problema com o repórter e a gente vai precisar que você venha fazer. Eu fiz esse jogo e a partir daí, na semana seguinte, já me encontrei com o pessoal da Magnus e lá estamos até hoje. Inclusive, fiz uma entrevista, essa é uma história legal até, me desculpa alongar um pouquinho. Fiz uma entrevista com o André Deco, que é o novo goleiro contratado do Magnus hoje. Ele chega para reforçar o nosso gol. E naquela semana, ele tinha perdido o avô dele. Só que ele quis jogar, porque o Açoeva fez um jogo espetacular lá no sul do país. E ele quis jogar. E atrás do gol tinha uma bandeira. E uma corrente que ele deixou ali com uma cruz e tal. E a hora que acabou o jogo, obviamente, nossos jogadores muito tristes, meu primeiro jogo, estava também um pouco ansioso. Eu falei, é um jeito que eu vou colocar para trabalhar, e eu não vou fazer só o nosso time. Tá certo, eu represento a camisa do Magnus, eu trabalho aqui,
Mas eu quero entrevistar todo mundo, eu quero conhecer a história de todo mundo. E, para minha sorte, nenhuma rádio de Venâncio Aires tinha ido ao ginásio. E somente o fotógrafo. E aí eu vou entrevistar o André Deco, dou os parabéns pela classificação, e ali ele começa a chorar muito. E aí eu pergunto por quê. Aí ele vai atrás do gol, pega a bandeira, pega o colar, coloca no pescoço e fala: não era para eu estar aqui, no dia de ontem meu avô acabou de ser enterrado, mesmo assim eu quis vir jogar. E a gente saiu da classificação, o time que acabou de ganhar o Mundial. E essa imagem é tirada, eu entrevistando ele, ele chorando, pelo fotógrafo do Açoeva, e na semana seguinte todo mundo lá no sul do país está com a imagem de eu entrevistando ele, mesmo sendo do clube rival. Aí isso mudou minha vida muito. Todo mundo do Magnus passou a me valorizar a partir daí. Que da hora, Vitor. Que história sensacional, de arrepiar, com certeza. Algo que fica marcado até. Só dando aí o salve pro Patinho, Minuto Futsal que tá aí, grande parceiro também. Valeu, Diego. Tamo junto, irmão. Ó, começando o ano aí, tem coisa nova pra gente, hein, mano? Fica ligado. Tamo junto, Patinho. E, cara, Vitor, sensacional essa história. Até queria te perguntar sobre isso. Como que você fala para alguém que não está nesse dia a dia o que é ser um repórter ali, de fato, né? Quais são as dificuldades, as vantagens, o que você vive, além daquela entrevista que a galera vê, né? O que passa por tudo antes disso acontecer, Vitor? Cara, a dificuldade do repórter, eu acho que mudou um pouquinho, mas no futsal eu tenho essa liberdade. Antigamente, década de 80, 90, você tinha uma liberdade absurda com qualquer coisa que falasse em comunicação. E isso era muito legal, né? Porque todo mundo estava a todo momento com contato direto. Com a chegada da assessoria de imprensa, com a internet explodindo, e aí o medo dos clubes, dos jogadores terem uma declaração polêmica, aquela coisa toda, foi se fechando cada vez mais e foi blindando os atletas. A minha diferença é, eu trabalho num clube de futsal, eu trabalho para uma rádio que representa um clube, e o futsal, ele é um esporte que necessita da mídia, ao contrário do futebol, que o jogador escreve uma pauta através da sua rede social, e ele não precisa falar com a TV porque ele fala para 2 milhões de pessoas. Então, a partir daí, cara, eu comecei a entender que a facilidade me trazia uma dificuldade. Qual é a facilidade? Todos os dias poder entrevistar o Falcão. Simplesmente, num treino, contar história, receber conselho. A minha dificuldade é, eu tenho conteúdo para isso? E aí eu digo, eu nunca fiz nenhuma pergunta escrita, nunca fiz nenhuma pergunta decorada, nunca fiz nenhuma pergunta, e até uma coisa que eu falo sempre para você, Matheus, você sabe disso, eu nunca fiz nenhuma pergunta pautada, nem nada. É aquela história que eu aprendi com um cara que me deu uma palestra e eu nunca mais vou esquecer, inclusive um dos grandes repórteres, Alexandre Pretzel, que hoje está de volta à Bandeirantes. E ele me falou o seguinte, você é repórter, você tem que perguntar. Você pergunta o que você quiser e o entrevistado responde o que ele quiser. Tá aí o ponto. Não tenha medo de nada. Se você, obviamente, você vai ganhar a confiança do entrevistado através do seu conhecimento. Mas se você tiver uma pergunta mais forte, esteja pronto para a resposta. E aí eu fui me pautando nessa linha. Então, eu tento sempre conhecer bem o meu entrevistado. Óbvio que é uma preparação anterior aos eventos e tudo mais. E ser o mais direto possível. Isso é uma dificuldade que eu tinha no começo, mas ser mais direto possível para que ele entenda o meu recado e para que ele possa responder. Então, acho que as dificuldades são o conteúdo e aonde você vai encaixar cada peça. E eu uso a minha própria entrevista para gerar a minha próxima pergunta. Eu acho que isso, se eu vou fazer uma entrevista de 15 perguntas, eu uso a própria entrevista para gerar minhas próximas perguntas. Por isso que eu não trabalho com pauta. E aí a gente vai levando, até que a gente consegue formular uma entrevista legal. Mas a facilidade é essa, que o futsal me dá. Eu posso estar convivendo, conversando e sabendo a história de cada um deles todos os dias. Quando eu vou entrevistá-los, eu não sou mais um repórter. Eu sou amigo deles. Talvez colega, ou talvez nem isso, mas eu já conheço a história de cada um. E aí facilita bastante.
esse planejamento seu também me assemelho muito, porque na maioria das lives eu falo com o Matheus, eu não tenho nenhuma pergunta guardada. Eu espero do entrevistado, que ele me responder, eu resguardo e pergunto. Perfeito. Nesse sentido, gostaria de saber em qual momento você sentiu que foi o auge da sua carreira, ou você está vivendo o auge agora? Cara, eu acho que nesse momento eu estou vivendo o meu momento mais legal na carreira. Primeiro porque, como eu disse lá no começo, o meu principal objetivo sempre foi estar na Cruzeiro FM. E o meu principal objetivo sempre foi cobrir as equipes da minha cidade. Em 2017, quando eu inicio, eu começo de uma forma diferente dos demais. Aí eu começo a carreira através de um curso do Flávio Prado, que eu faço em São Paulo. Eu vou sozinho, meto a cara através de ter esse contato com o pessoal da 105, o Léo Fontes, que hoje faz parte, né, de outros canais, está trabalhando no Brasileirão Play e tudo mais, comentarista da Rede TV. Ele me indica o curso porque quem estava à frente do curso é o Bruno Prado, que trabalhava com ele na 105 na época. E o Bruno, filho do Flávio. Ele falou, estão abrindo uma nova turma, revelaram grandes profissionais, só que é em São Paulo, você quer fazer? Eu falei, cara, vamos embora. E aí eu fiz esse curso. Através desse curso, eu conheci um cara chamado Sidney Fraioli, para quem não sabe, o sócio do Neto na Rádio Craque Neto, hoje a maior web rádio do Brasil. Sem sombra de dúvidas em questão de números, não tem do que dizer. E esse cara simplesmente me abraçou. No primeiro dia de curso, ele descobre que eu sou de Sorocaba, ele tinha alguns negócios por aqui, ouviu minha voz ali, me viu conversando, e o Flávio deu um desafio para que a gente montasse uma equipe de esportes e formasse um canal de YouTube e fizesse ali o nosso trabalho. E o Sidney me colocou como parte da equipe dele. E enquanto todo mundo estava ainda na montagem, como ele já era uma pessoa experiente, a gente já estava num ponto muito acima, já fazendo transmissões e tudo mais. E aí, através de um parceiro dele, ele me colocou para trabalhar em São Paulo, Félix Melo, da DataFoot, que foi quem me deu a primeira oportunidade para trabalhar em São Paulo. Então eu comecei diferente de muita gente. Eu não tinha nenhum contato com Sorocaba, acabado de entrar no Magnus, e eu trabalhava fazendo Corinthians São Paulo, São Paulo e Santos, fazendo os principais jogos em loco em São Paulo. E aí eu conheci muita gente, me deu muito espaço. Olha quem entrou aí, Caio Rossini. Esse cara aí é a minha inspiração. Eu já falei, agora que ele está aqui eu vou falar de novo. É a minha inspiração, eu me inspirava nele, eu queria ser igual a ele, eu queria participar de coletiva junto com ele, e eu realizei isso. E hoje, e aí por ventura, daqui a pouco eu vou chegar nesse ponto, eu substituí ele na Cruzeiro FM. Após a saída dele, me chamaram para ser o seu substituto. Então, não tem nem o que dizer, o cara, para mim, faz parte aí dos caras que ajudaram a mudar a minha vida. Então, como eu comecei lá atrás, em São Paulo, cara, eu queria, de toda maneira, de todo jeito, trabalhar em Sorocaba. Eu não aguentava mais viajar. Só que eu fazia os melhores eventos do mundo, né, entendeu? E aí me aparece a oportunidade de trabalhar em Sorocaba. Hoje estou na Cruzeiro FM, estou no Magnus Futsal. Então, para mim, eu hoje vivo o momento que eu gostaria. Claro que tem muita coisa pela frente, tenho muitas metas, obviamente, né, com 26 anos ainda muito cedo para dizer que estou num auge, mas eu estou num melhor momento que eu posso ter vivido até hoje, sim. Perfeito, Vitor. Até dando também essa grande fala também para o Caio Rossini. Muito obrigado por estar aqui presente, falar que está convidadíssimo também para fazer essa live conosco. Seria um prazer imenso também. E, Vitor, é isso, cara. Que grande história que você vem falando, né? E até te perguntar sobre isso. Você falou dessas oportunidades e que você escolheu ficar na região de Sorocaba. Por que disso? A gente sabe que às vezes não é fácil, né? A galera pensa em alvos maiores, pensa em ir para uma região maior e até para São Paulo, que seria com certeza onde você poderia ter mais oportunidades. Mas o porquê, de fato, você escolheu ficar na região de Sorocaba? Cara, eu queria muito que a minha cidade fosse valorizada no esporte. Aí eu volto lá atrás, quando o meu professor Thiago está acompanhando aí, ele lembrava, ele pode falar muito bem sobre isso, até se ele estiver acompanhando, peço para ele comentar. Na época das aulas de educação física, eu falava muito. Eu gostaria que a minha cidade fosse valorizada no esporte. Eu disputei tudo que é modalidade de esporte na escola,
porque eu queria entender um pouco de cada. Algumas eu não sabia jogar muito bem, mas outras eu me desenvolvi legal, né? Como tênis de mesa, handball e futsal principalmente. E aí, cara, eu gostaria muito disso. Óbvio, São Paulo é uma porta de entrada espetacular, é onde estão os melhores profissionais, é onde tem, né? E outros estados a gente não pode fechar portas para nada. Mas quando eu vi a possibilidade de estar cobrindo os dois times principais da minha cidade, quem sabe o terceiro, né? Não me dou muito bem com basquete, mas, né, a gente está aberto para tudo. Se a Cruzeiro, né, me destinar para essa função, estarei preparado, ou outro lugar que eu estiver, o vôlei também, não fecho portas para ninguém não. Mas era isso, era querer a valorização da minha cidade e ser conhecido na minha cidade. Eu falei, não adianta nada eu falar para 500 mil pessoas em São Paulo e a hora que eu piso na minha cidade ninguém sabe nem quem sou eu, velho. Não adianta nada. Eu tenho reconhecimento, mas não vale de nada. É muito legal hoje chegar na arena para fazer o meu trampo ali, tá entrevistando a rapaziada e vi um menino de 10, 11 anos me pedir para tirar foto porque tá me ouvindo. Porque quando o Sub-20 tá jogando, ele tem um parente lá que não tem transmissão e o cara tá me ouvindo e gosta de mim. Então, é isso que eu queria. Eu acho que esse objetivo eu tô conseguindo atingir. Então, quando eu tive a possibilidade de voltar para Sorocaba e ficar por aqui e ganhar um pouco mais de espaço por aqui, quem sabe eu volto para São Paulo, tô muito cedo ainda. É uma caminhada longa, mas eu escolhi isso porque eu queria ser valorizado na minha cidade e queria valorizar os times da minha cidade. E acho que isso está acontecendo. E nesse sentido, qual esporte você vê que tem uma crescente, porém não tem essa visibilidade? Assim como futsal, basquete, handball. O boxe dentro daquilo, né? A gente vê hoje o Anderson Silva parando de lutar profissionalmente no UFC, mas continuando no boxe. Eu acho que tem muita pouca gente que acompanha. É um esporte que está numa crescente absurda. E o que tem de brasileiro na ponta, e aí eu falo não só de Sorocabana, mas o que tem de brasileiro na ponta não está escrito. Então eu gostaria muito que as pessoas passassem a valorizar a luta novamente. Principalmente o boxe, que tem muito talento por aí que não tem incentivo nenhum. Tem aquele incentivo que vem do COI, do Comitê Olímpico, tem aquele incentivo de algum patrocinador que consegue na cidade, mas não tem incentivo nenhum. Eu gostaria muito que isso mudasse um pouquinho. Certo, é verdade. Também é algo que precisa ter uma visibilidade maior. Até tem o Abner também, que agora vai para as Olimpíadas, né? Vai representar o Brasil e também aqui de Sorocaba, né? Então é algo muito importante que às vezes a galera não tem tanto essa base. Vitor, te perguntar, em meio a tantas histórias, tantas transmissões, tem aquela que te marca e que te fala, nossa, essa eu nunca vou esquecer? Cara, tem 3 transmissões muito especiais para mim, muito, muito especiais. Primeira, tem data inclusive, no dia 6 de junho de 2017, faltavam 3 dias para o meu aniversário, e eu estava no Allianz Parque, um jogo às 11 da manhã, Palmeiras e Atlético Mineiro, para transmitir Palmeiras, aí esse jogo pelo Campeonato Brasileiro. Foi um jogo que não teve gol, eu não narrei gol nesse dia, mas foi um jogo muito emocionante, porque se você me perguntar o que eu fiz naquele dia, eu não sei te responder. Eu só lembro de ter ligado o microfone e depois eu lembro de ter chegado em casa. E foi ali que eu ganhei o campeonato inteiro de presente. Que eu ganhei um contrato de 1 ano e o campeonato inteiro de presente, porque eu consegui fazer talvez tecnicamente a minha melhor transmissão até hoje, em um jogo que não teve gol. Então foi bastante especial, é o primeiro que eu guardo com muito carinho. Teve um outro jogo muito, muito, muito legal, que foi o Magnus e Corinthians pelo Sub-20, uma Sub-20 do Magnus com um timaço, para mim, talvez um dos melhores times de base que foram montados até hoje, que tinha ali o Kelvin, que hoje é o nosso goleiro principal, tinha ali o Ricardinho, que hoje foi pro Karate, nosso ala, o Lucas Gomes, tinha o Leozinho, tinha o Israel, que está no Santo André hoje, tinha o Alisson, que também está lá no Kairat, que está na Espanha. E primeiro ano de projeto, aquela dificuldade, Douglas Perrotti como treinador, e a gente acompanhou, era um campeonato, uma Taça São Paulo, a gente acompanhou em loco, porque os jogos foram todos no ginásio da Federação Paulista em São Paulo, e a gente esteve lá e na final, o Corinthians não perdia uma final de campeonato Sub-20 há mais de 15 anos, e aí o Magnus virou o jogo faltando 40 segundos para acabar, um gol de pênalti do Lucas Freitas,
e aí ele faz o gol, mostra a camisa ali, e a gente se emociona tanto que acaba a transmissão, eu saio da cabine onde eu estava e desço, e eu faço parte da foto que está hoje, né, que é aquela foto do Sub-20, os meninos me puxam e me colocam para fazer parte da foto. Eu acho espetacular aquele jogo, que todo mundo se emocionou, a gente voltou com eles no ônibus, todo mundo muito emocionado e feliz. Então foi um momento muito legal. E um terceiro jogo, para mim é uma mudança de chave, talvez, vou se dizer assim, no Magnus também, que é quando o Fred vai embora. A gente tem um canal do YouTube, e o canal do YouTube muito movimentado, começa a crescer absurdamente depois da série, e aí o Guilherme Mansueto, brilhantemente, ele juntamente ao Rafa, tem a ideia de, com a ajuda do presidente, de toda a diretoria, de começar a transmitir os jogos do Magnus que não tinha de transmissão através do canal do YouTube. E, obviamente, eles me escolhem para ser narrador. E a gente faz uma final de campeonato estadual na Arena Sorocaba, que batemos 100 mil pessoas. Foi a maior transmissão que eu fiz até hoje no Magnus, no YouTube. Então, foi espetacular. E tem um rapaz aí que está comentando aí que fez parte da nossa história, né? O PK, espetacular, tem um talento enorme esse rapaz, carioca, né? E a gente conviveu bastante aí. Ele pode falar muito bem sobre a minha relação com esses meninos, porque muito tempo eu sonhei em ser eles, cara. E hoje eu tenho 5, 6, 7 anos a mais que eles, eu valorizo muito. Mas então eu posso colocar esses 3 jogos na chavinha aí. O primeiro jogo lá, Palmeiras e Atlético, a final do Sub-20 pelo Magnus, e essa final que a gente teve contra o Corinthians, que foi o recorde do YouTube até aqui no canal do Magnus. Antes de fazer mais uma pergunta, queria agradecer o Robinson, que é nosso amigo, nosso parceiro do Cultura Esportiva. Ele tem a Rádio Outra Dimensão e ele também te agradece por ter trabalhado contigo na Rádio Prorrogação. E uma pergunta minha é, entre essas diversas memórias suas, tem alguma que você ainda não conquistou e gostaria de narrar? Tem bastante. Pô, eu fiz, como eu sou muito novo ainda, pô, tem muita coisa para acontecer. Eu acho que algo que gostaria de fazer aí, vai mais, lógico, já fiz jogo de seleção brasileira, já fiz, na minha, acho que quarta final de Libertadores, já fiz Copa do Brasil algumas, Copa do Rei da Espanha, algumas coisas legais que eu tenho na carreira, mas colocar assim, algo que me chama, se eu estivesse num lugar, eu acho que é o auge para todo mundo, eu acho que a bandeira que está atrás do Matheus aí simboliza muito isso, que tenha o direito de transmissão da seleção brasileira e eu possa fazer um jogo da seleção numa Copa do Mundo. Isso para mim, acho que em qualquer função, seja até com plantão, qualquer coisa, me mudaria, acho que a vida completamente. Então, um jogo da seleção numa Copa do Mundo com direito de transmissão, seria fantástico. E se vocês me permitem, eu gostaria de falar um pouquinho do meu projeto da Rádio Prorrogação, né? Que também é algo que a Rádio Prorrogação nasceu, cara, através daquele projeto com o Sidney Fraioli, que nós tínhamos um nome que era o nome do time, que o Flávio colocou lá. Cada um coloca um time e faz o canal, um time europeu que ninguém conhece, e vai trabalhando. E aí, porque ele ia dar um presente para a melhor equipe desse projeto no final do curso, no final dos 2 anos. E ele nos parabenizou no final do projeto com o prêmio, né? Esse prêmio de melhor projeto. E tinha o nome Celtic Sports. E aí, isso lá em 2017 que a gente começou. Quando chega em final de 19, a gente leva o projeto para frente, só que quem que ia falar Celtic Sports, Rádio Celtic, ficava meio estranho. A gente entra, começa a trabalhar com o Flávio, ele abre a Rádio Prado, estivemos ali 2 anos com ele, trabalhando para ele, com trabalhos legais, e aí o projeto acaba. E agora, para onde a gente vai? A gente já tinha feito tanta coisa legal, tinha feito 2 finais de Libertadores, muitos jogos, para onde a gente vai? Eis que o André
um amigo nosso lá de Santa Cruz, que inclusive nos deixou na pandemia, o André, ele tem a marca de prorrogação que ele usava lá em Santa Cruz do Rio Pardo para se sustentar, véio, porque lá tinha pouca oportunidade. E ele dá essa marca para nós. Fala, tenho aqui o portal, tenho o blog, coloca a rádio aí e toca. E a gente volta e em 3 anos a gente muda a história. O ano passado, antes da nossa página cair, que derrubaram, da Rádio Prorrogação, o Facebook derrubou, a gente chegou a estar em 3º em São Paulo no Facebook, batendo Rádio Bandeirantes, 105 FM, Jovem Pan, atrás apenas do lance. Então, é um projeto que eu tenho muito carinho também. Que sensacional, Vitor, com certeza. Essa questão incentiva cada vez mais também, né? Às vezes tem essas dificuldades, até a própria rede social que derruba o seu veículo de comunicação, a sua transmissão, e mesmo assim vocês se reergueram para ir atrás desse projeto incrível. E até eu queria te perguntar, Vitor, até nessa questão que você falou, nesse momento tão marcante para você, na final do Sub-20, que você participa ali da festa dos jogadores, como que é para você que é repórter, às vezes, participar? Como você já participou também de eventos jogando, junto com o Falcão, por exemplo, como que é isso para você, cara? Cara, é espetacular, é espetacular. Eu acho que é um dos maiores prêmios que a gente pode ter, né? Eu dividi com você um evento que, ainda trabalhando com o Flávio, eu fiz, que para mim marcou muito a minha vida, estar presente na festa do Troféu Mesa Redonda, onde, né, tinha todos os jogadores que eu sempre sonhei estar perto. Eu pude sentar numa mesa ali para jantar com Luiz Felipe Scolari, com Felipe Melo, caras que, né, tá tendo contato direto com o Bruno Henrique do Flamengo, alguns, Pedro Jeromel, um cara espetacular. E aí, ali, quando o Falcão chega, ele seria homenageado por ter feito uma carreira espetacular. Naquele ano, encerra a carreira, 3 dias depois, inclusive. Ele vai receber o prêmio e antes de passar pelo tapete vermelho, ele vai, a família toda dele vem me cumprimentar e me pede para sentar, né, fala que tem um lugar vago lá e me coloca para sentar junto com ele ali. E foi um dia espetacular para mim, porque marcou muito. E ele, né, atendeu todo mundo no final. A família dele é espetacular também, os meninos. Então, toda vez que chega na arena, independente se ele tá ou não, os meninos vão lá, cumprimenta a gente, conversa, pergunta da família. Acho que isso é um dos maiores prêmios que a gente pode ganhar. Então, como eu falo, é uma dificuldade, mas quando você vai evoluindo, crescendo, tendo ali a confiança, acho que o princípio disso tudo é confiança, a confiança dos caras, fica tudo mais fácil. E aí tem esses momentos que a gente pode passar, como por exemplo, ter um atleta como o Lucas Crispim, por exemplo, que atuou em Santos na minha época de jogador, que ele estava lá na base, mas era um pouco mais velho, e 5, 6 anos depois ele vem jogar no São Bento, aqui no profissional, e eu tô ali começando a minha carreira e ele me identifica, pergunta como é que eu tô, e ali a gente volta a ter uma amizade legal, até, né, algumas coisas fora do profissional ali, me pede para levar ele para conhecer a cidade. São momentos legais aí que a gente pode destacar, e é só se conquista isso com a relação, cara, não tem outro jeito, só você ir ganhando a relação e ganhando a confiança dos caras, para que eles vejam que, lógico, se tiver que criticar, eu vou criticar, se tiver que falar bem, eu vou falar bem. Eu tive uma situação complicada com Israel uma vez, no Magno, tá falando de perrengue, porque não é só história boa não, rapaziada, tem perrengue, no qual ele estava muito tempo sem fazer gol, e aí, obviamente, a gente foi e começou a falar da dificuldade que ele tinha, né, que o Alisson estava no melhor momento naquela história, que precisava ganhar a posição, e no sub-20, é um negócio bem menor. E a família dele acompanhava muito o nosso trabalho, porque lá de Santos. E aí chegou no ouvido dele que a gente estava falando mal dele, que ele não merecia mais jogar. E aí um dia eu fui entrevistar o Israel e ele passou reto. E aí no treino eu fui cumprimentar ele, depois de cumprimentar todo mundo, e ele não quis falar. E a gente vai levando. E aí é uma relação que você tem que ir contornando. Eu cheguei para ele, perguntei o que chegou no seu ouvido, o que realmente eu falei, que você está numa situação difícil. Tanto que o Ricardinho logo depois tira ele da equipe e o Alisson passa a ser da primeira equipe ali, ele tem um tempo de adaptação. E para surpresa, o dia que o Israel deixa o Magnus Futsal, eu mando uma mensagem para ele, desejando boa sorte, e ele fala: você foi um dos únicos que me entendeu em toda a minha passagem no Magnus.
Muito obrigado por isso. Então, acho que resume um pouco do que você perguntou. Nesse meio de comunicação, você se viu em outros meios, fora a rádio? Cara, eu fiz uma experiência, eu vou falar bem a verdade para vocês. Eu tive uma experiência através. Meu presidente é um cara muito, muito, muito espetacular, ele me valoriza bastante, o Felipe Drummond. Isso eu tenho só a agradecer. Ele chegou e me indicou para o pessoal da CBF para trabalhar na Supercopa, que era em Sorocaba, e eles sempre pegavam um repórter local. Na época da pandemia, inclusive. Tudo de máscara, que não tinha público. E aí eu fui fazer, e como na época a N-Sports, que depois mudou, né, era outro nome na época, depois virou N-Sports, tinha os direitos de parceria com a TV Cultura. Eu trabalhei 3 dias ali durante a Supercopa na televisão. Né, tive essa experiência na televisão. E 2 parcerias que a gente fez na Rádio Prorrogação, final da Libertadores Palmeiras e Santos e final Flamengo e River Plate, a gente conseguiu uma parceria com o Estúdio de São Paulo, de TV também, para transmitir o jogo, como não tinha direito de mostrar o jogo com imagem, uma estrutura de TV, mostrando melhores momentos, mostrando, filmando a equipe toda ali, transmitindo o jogo, e foi bem legal também, mas eu não me dou muito bem com a câmera não, vou falar para você. Eu sou viciado em rádio, cara. Eu gosto muito de rádio. Você falar assim, jornal, escrita, apaixonado, amo. Acho que posso agregar bastante com isso. Mas televisão, até o pessoal brinca. Um dia você vai estar na Globo? Eu falo, será? Acho que eles não vão me querer, não. Porque eu não estou muito bem com esse negócio de imagem, de câmera, não. Eu prefiro que o pessoal me convençam pela voz, me conheçam pela voz do que pela imagem. Sensacional, Vitor. Com certeza isso é muito importante aqui. Dar também um alô ao professor Paulo, que fizemos a live aqui, valorizando, falando que você é uma pessoa diferenciada e desejando sucesso para você. Várias pessoas aqui também agradecendo a todos que estão aqui conosco. E, Vitor, até te perguntando sobre isso. Agora, o professor falou que você é uma pessoa diferenciada e também é um repórter diferenciado. Temos que falar, como você fala, você é muito novo, mas mesmo assim você já conquistou muitas coisas incríveis. Eu queria te perguntar como que foi esses momentos para você, claro, mas qual que é o legado que você acha que você deixa para as pessoas que querem, que têm esse sonho de alcançar essa função de reportagem, que até como você falou, podem ter mais pessoas que se interessem, e é o que você quer também, para que as pessoas vão atrás dessa função, mas qual que é o legado que você deixa e o que você pode falar para essas pessoas que estão nesse meio e que querem esse sonho também, Vitor? Cara, acho que legado é uma coisa que eu fiz isso com você, né, e tenho com toda a galera aqui do Cultura, eu deixo aberto o espaço, que a gente quiser bater um papo, com mais tempo, puder conversar. Fiz isso, inclusive, foi uma das grandes honras que eu tive na minha carreira. O pessoal da faculdade de Campinas me procurou para acompanhar um dia a dia meu de trabalho, através da Kevin, que é uma menina também que está iniciando a carreira como jornalista. Eles vieram num jogo Magnus e Joinville, fizeram toda a filmagem, eu chegando no ginásio, fazendo todo o meu trabalho, e depois uma entrevista para contar da minha história. E ali, obviamente, a gente ficou conversando um tempão, eu falei alguns desafios, falei algumas coisas legais que a gente passou, e eu acho que o legado fica por aí, de você estar sempre aberto para trocar experiência. Eu não vou nunca dizer que eu vou ensinar vocês, até porque eu não tenho pretensão disso. A gente vai trocar experiência, a gente vai bater um papo, eu vou entender um pouquinho do que vocês têm a passar, vou entender um pouquinho do que vocês podem agregar para mim também, da mesma forma o contrário. É óbvio que cada um tem sua característica. Quando eu chego em você, Matheus, e pergunto e falo, meu trabalho é assim, eu acho que assim funcionou para mim. Não é necessariamente para que você possa colocar tudo em prática, mas que, quem sabe, você possa tentar. Se funcionar, você tem já um caminho para seguir. Acho que a questão de legado é isso, você está sempre aberto, porque a gente não pode mudar a linha, a gente nunca pode subir no salto para qualquer tipo de ajuda possível, seja num texto escrito, seja numa conversa, seja numa ajuda com uma entrevista, seja num conteúdo que você já tem e passar para outras pessoas.
até dividir um negócio legal que aconteceu comigo agora. Eu fui cobrir o Jogo dos Ídolos no Morumbi, São Paulo e Milan. E, de novo, sozinho, sem conhecer ninguém, voltando lá meio começo, né, gravando conteúdo para guardar com carinho. E aí eu encontrei um pessoal lá de um trabalho de São Paulo fantástico, que também estava na mesma situação que eu. Eles estavam também tentando espaço ali, a gente foi conversando. Acabou que, como a gente não conseguia entrevistar todo mundo, eram 3 pessoas, e também não dava tempo de gravar todo mundo, que era muita gente, muita imprensa e tudo mais, a gente trocou conteúdo. Todo o conteúdo deles eu utilizei, todo o conteúdo meu eles utilizaram. A gente conseguiu pegar uma galera legal, falando com o Dodô, com o Sidorf, com o Dida, com o Emerson, com o Costa Curta, com uma galera que fez história aí. Então, acho que é isso que deixa. Essa é a marca que a gente pode deixar, é trocar experiência com todo mundo e estar sempre aberto para isso. Sim, o jornalismo funciona assim, trocando essa ideia, network. E dentro dele, você almeja alguns projetos esse ano, assim como você falou com o Patinho? Cara, eu tenho algumas coisas legais planejadas para esse ano, começando com a Série 2, iniciou o dia de ontem, foi um dia muito turbulento, né? Eu tenho um outro emprego durante a semana também, né? Que a gente tenta ali se equilibrar os pratos. A gente foi para Javari acompanhar o jogo lá, tivemos alguns problemas na transmissão, e aí tivemos que fazer o jogo lá do gramado por Skype, com o pessoal daqui tocando a transmissão do estúdio, e aí no final a gente consegue fazer ali as entrevistas exclusivas, fechamos o estádio, literalmente abrimos e fechamos o estádio da Javari. Foi uma transmissão muito marcante para mim, porque a gente tem que se virar com o que tem na mão, né? E aí o fone de ouvido ali, aquele barulho da torcida, a gente vai, coloca o celular e entra, a internet tem que torcer para funcionar, e aí, né, deu tudo certo no final, São Bento inclusive voltou com a vitória. Eu tenho muita expectativa com o projeto da Rádio Prorrogação, que a gente tem ali, isso é muito legal, que você falou de oportunizar. Todo mundo que faz parte da Rádio Prorrogação é jovem jornalista. Pessoa que está na faculdade, que acabou de sair, que está começando agora, que gosta de esporte, mas está pensando em fazer mais para frente, ou que já está numa idade avançada, mas gosta muito e sabe falar no microfone. É essa a nossa linha. E hoje, graças a Deus, e desde 2017 para cá, a gente revelou muita gente boa. Passou aí, o Robson trabalhou com a gente um tempo, o Murilo César trabalhou com a gente um tempo, está fazendo um trabalho espetacular lá na cidade dele, em São Carlos, trabalhou em TV, inclusive. O Vitor Jimenez hoje é repórter da Bandeirantes, lá também, do lado de São Carlos, ele é da mesma cidade do Ribeiro. Temos um narrador na N Sports, que é o Cadu Avoleta. Temos um pessoal da RP2 que faz o Campeonato Paulista, que trabalha o João Moreira, o Marcos Moraes. Então a gente colocou o projeto em cena para oportunizar e fazer com que as pessoas nos conhecessem e nos oportunizassem em outros lugares maiores, porque não precisa ter ego. Eu quero sempre as pessoas maiores. E a gente conseguiu. O Alan hoje, que é setorista do Santos em um portal, o Fábio, que trabalha para o portal São Paulino e faz disso uma parte da renda dele. Então acho que era essa a ideia e que siga assim nessa temporada. Eu acho que se a gente conseguir colocar mais gente no mercado, vai ser espetacular. Em relação a sonho para 2024, eu acho que primeiro ver o São Bento de volta à Série 1, que isso vai melhorar muito o nosso trabalho. Acho que eu preciso demais que isso aconteça, a gente vai torcer muito para isso. E que eu possa estar mais perto do Magnus em relação a campeonatos importantes, em relação a visibilidade e que o nosso canal do YouTube possa aumentar cada vez mais. Acho que está aí um pouquinho as nossas metas. Exatamente, perfeito, Vitor. A gente viu que junto às suas metas também está incluso os clubes, né? Porque é muito importante as equipes de Sorocaba ir bem também para valorizar o seu trabalho. Só que, claro, que você tem essa torcida, mas de fato você acredita que o São Bento vai conseguir subir para essa Série A1 e também as equipes de Sorocaba, como o Magnus, que você está muito ali por dentro. Você acredita em mais uma temporada gloriosa da equipe do Magnus também neste ano? Começando pelo São Bento, eu estou com esperanças muito boas, não só pelo jogo de ontem, mas por toda a montagem. O São Bento vive um novo momento.
ou se não fosse ontem, no dia 26 agora, o São Bento completaria um ano sem vitória. A última vitória tinha sido lá em janeiro do ano passado, na quarta rodada do Campeonato Paulista, 0-1 contra o Inter de Limeira em casa. E aí não tem vitória nem em lugar nenhum. Na Copa São Paulo, não tem, não existe. Não tinha vitória de nada. Na Copa Paulista, passou ileso também, sem ganhar no jogo. E a gente tinha essa expectativa. E aconteceu um novo trabalho, uma nova linha de pensamento. O professor Roberto Fonseca chegou, novas contratações. E eu vi um elenco, dessa vez, que tem uma mescla muito legal. Experiência, com jogadores jovens que explodiram em divisões anteriores, com jogadores que vivem ali mais ou menos o auge da carreira, 28, 29 anos, tanto que a média de idade do elenco é 27 anos. Eu estou com expectativa boa. Acho que o São Bento, pelo menos, não vai ter dificuldade de classificar. No mata-mata é outra história. Vai ter que jogar muita bola para poder subir. A gente sabe que é muito difícil a competição, mas estou com expectativa boa. Em relação ao Magnus, o elenco mudou um pouquinho, perdemos peças importantes. O Ricardinho, como eu citei, foi embora para o Cairate. O Ferro, voltou para o Clube do Minas. Tivemos a saída dos dois goleiros, o Stefano e o François. E algumas contratações, o Angelotti também, que foi embora, o colombiano. Algumas contratações importantes que acontece todo ano, mas o principal, vou citar o fato principal de eu estar ansioso para o Magno nessa temporada. De novo, 4 meninos da base fazem parte do elenco principal. Subiram direto, acabou o sub-20, eles estão lá. E 4 caras que, para mim, vou te falar, se o Magnus não ficasse com esses meninos, eles iam jogar em time de liga, sem dúvida nenhuma. E time para ser campeão. Joinville, Corinthians, estavam esperando esses jogadores. Segala, Carlinhos, Gabriel e o Bruninho. Bruninho, Carlinhos e Gabriel já fizeram parte da seleção brasileira nesse ano. E o Segala também deve ser convocado aí nos próximos momentos para a seleção sub-21, quem sabe o principal. Os caras voaram e ganharam. O Gabriel, 3 títulos seguidos. Os 3 anos dele no sub-20 do Magnus, ele foi campeão. Ganhou os 3. Talvez o único jogador, sei lá, do nosso convívio ali que a gente consegue saber que conseguiu isso. Então, lá de São Miguel Arcanjo, um menino aqui da região. Então, estou esperançoso por isso, porque mais uma vez o Magnus oportuniza a garotada e tenho certeza que eles vão dar conta do recado. Bom, Victor, infelizmente a nossa live está chegando ao fim, mas queria te agradecer. E eu queria fazer uma última pergunta, só que agora meio descontraída. Você prefere narrar um acesso do São Bento ou um título mundial da Magnus? Pai do céu, velho do céu. Você gosta de descontraída? Não, você me colocou numa dividida monstruosa. Essa é a verdade. Cara, eu vou ser muito sincero nessa. Mas muito sincero. Eu vou falar pra você que eu prefiro o Mundial do Magnus porque o acesso do São Bento eu já narrei em 2022. E eu estava, talvez, eu esqueci de colocar como um dos meus principais jogos, eu também não ia falar todos. O Fábio estava comigo nessa. Acabou de entrar aí o Fábio da ASL, um parceiraço, que também foi uma escola muito grande para mim. Um abraço para todo mundo da ASL, o Ari, Fernando, o professor Paulo, que passou por aqui também. Sou muito grato a tudo que eles fizeram por mim. O Ari é um parceiro gigante. E lá, naquele jogo, eu saí sem voz completamente. Quase que eu pedi pro Fábio subir na cabine e narrar o gol para mim dos pênaltis, que eu não tinha mais voz. E eu tava ali com a camisa atrás, fiquei completamente emocionado. Como eu já narrei, então, o acesso do São Bento e foi espetacular, gostaria de narrar outro, mas hoje na nossa rádio tem 2 narradores, que é o Vander Pfeiffer e o Caio César. E hoje eu sou repórter, então eu tô bem na minha função. Então, deixa eu narrar o Mundial do Magnus, que tem 3 e eu não narrei nenhum, então pode vir. É isso, Victor. Tamo junto, cara. Que papo sensacional. Um prazer imenso ter feito essa conversa com você. Quero agradecer demais, desejar um ótimo sucesso para esse ano de 2024 para você, que você tenha enormes coberturas, tanto na Rádio Cruzeiro quanto também na Rádio Magnus, e que você possa destranchar um ótimo trabalho como você vem fazendo, Victor. Muito obrigado. Um prazer imenso ter feito essa live contigo, meu irmão. Bem, valeu mesmo. Papo que rendeu. Se pudesse, a gente ficava aqui bastante tempo. Acho que a gente pôde falar um pouquinho da nossa carreira. Agradeço demais pelo convite. As coisas que vocês me passaram já
E acho que é algo que ainda me deixa, sinceramente, com esperança. Foi isso que eu falei com o Matheus na última vez que a gente conversou. Porque eu sempre falo com o Silva Neto, que é o narrador lá da Rádio Magnus, ele falo com ele, a gente está precisando de garotada, véio, com vontade, com garra, que quer fazer o negócio acontecer. E vocês têm isso, mano. Então não para não. Vai embora, vamos nessa, vamos junto, que tem muito espaço ainda, tem muita coisa para acontecer. E agradecer demais a galera que participou e que entrou. Pô, muita gente importante para mim, né? O André, que é um parceiro também, o Fábio que passou agora aí. Se eu for falar todo mundo vai encher, mas eu agradeço demais. E sempre que quiser, mano, estamos à disposição. Estamos aí, estamos prontos para crescer junto aí, né? Seja conversando aqui em live, seja em outras entrevistas, né? E que vocês tenham muito sucesso mesmo, que eu vou estar torcendo e quem sabe trabalhando junto aí um dia. Valeu, rapaziada. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez, Vitor, pela oportunidade, pela conversa. Foi uma troca bem bacana. Valeu, Matheus. Obrigado, pessoal, que assistiu. Essa live vai ficar gravada no feed, no Reels. Então, quem puder acompanhar, nós agradecemos. Boa noite a todos. Obrigado, galera. Valeu, rapaziada. É nóis.